Meus irmãos, eu não tenho delongas. Abra sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 3. Apocalipse, no capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 7. Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 7. Apocalipse 3, a partir do versículo 7, diz assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: Estas são as palavras daquele que é o santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o meu nome, o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado por essa carta tão preciosa que o Senhor Jesus Cristo escreve a esta igreja e a nós hoje. E Pai, como diz o texto, que por meio do Teu Espírito, Tu abras os nossos ouvidos, nos livra de toda coceira nos ouvidos essa manhã e rompe a nossa surdez por meio da Tua voz. Fala conosco de maneira profunda e nos abençoa. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, eu fui convidado pelo Jefferson para pregar para vocês hoje e me compete falar sobre esta sexta carta desta série que vocês estão trabalhando aqui na igreja, a série Feedback. E hoje nós vamos falar sobre a carta à igreja de Filadélfia. Eu acho que você já deve ter ouvido, certamente, do pastor Jefferson, uma breve introdução acerca do que está acontecendo aqui. Mas se você não lembra, deixe-me rapidamente recapitular aquilo que está acontecendo. O livro de Apocalipse, especialmente essas cartas, elas são fruto da pena do apóstolo João quando ele estava, exilado por Trajano, ali em Patmos. O imperador romano naquela época, ele era um indivíduo que ele tinha requintes de crueldade. Ele estabeleceu uma perseguição profunda ali no meio do povo que se dizia judeu/cristão, porque até essa altura do campeonato o cristianismo e o judaísmo ainda não tinham se separado completamente. E então, por causa dessa chamada nova religião, desse novo movimento, então os cristãos primitivos começaram a ser perseguidos dentro do império. E João, que era o último dos apóstolos vivo, ele então foi exilado ali na ilha de Patmos, com cerca de entre 85 a 90 anos de idade, e ali na ilha de Patmos o seu trabalho ou a sua função era de quebrar pedras. Ele trabalhava ali nas minas de Patmos e o seu trabalho com 85 anos de idade era quebrar pedra. E naquele contexto, então ele começa a receber as visões que compõem o livro de Apocalipse. E é interessante porque nesse movimento,
você tem, então, o Senhor Jesus Cristo se apresentando de maneira absolutamente gloriosa, isso está lá no capítulo 1, e ele chama o João e fala, ó, João, eu quero que você escreva, eu quero que você pegue a pena e escreva o que eu vou dizer a você, porque eu quero falar com a minha igreja, eu quero falar com a minha noiva, eu quero falar com essas igrejas que naquele momento histórico representavam, enfim, a totalidade do cristianismo ali naquela região que nós conhecemos como Ásia, a Ásia Menor. Hoje você chama essa região de Turquia. E depois de escrever para cada uma dessas cidades, e por que essas cidades? Porque essas cidades todas estavam ligadas por uma rota comercial que de fato ia de Éfeso a Laodiceia. E todas essas cidades estavam interligadas por meio dessa rota comercial, e então parece que Jesus vai caminhando esta rota, que vai literalmente de Éfeso, começa lá em Éfeso, que era o grande centro do cristianismo naqueles dias, onde João tinha liderado o seu patriarcado final, até chegar em Laodiceia. Hoje, então, nós vamos falar sobre esta igreja, a igreja de Filadélfia. Uma igreja como a igreja de Esmirna, que não recebeu nenhum tipo de crítica, nenhum tipo de exortação. É uma igreja que o Senhor Jesus Cristo fala com ela e fala sempre em termos elogiosos. E eu acho isso muito interessante, porque normalmente a gente tem uma abordagem, a autocrítica em relação à nossa fé, e temos que ter uma autocrítica em relação à nossa fé. Mas é bom saber que Deus conhece também aquilo que a gente faz de bom. É bom saber, porque, de maneira geral, meus irmãos, a gente vive um cristianismo que é aquele cristianismo que a gente quer mostrar o que a gente faz de bom para os outros. A gente quer mostrar o que a gente faz de bom, a gente quer, às vezes, bancar, né? Não, eu sou uma boa pessoa, eu sou limpinho, né? Eu tomo banho para vir para a igreja, eu sou uma pessoa que eu não traio a minha mulher, que eu não dou calote nas pessoas, eu sou uma pessoa de boa índole. E a sensação é que a gente quer viver de maneira frutífera ou de maneira íntegra para que os outros vejam. Mas não, no final das contas, o que a gente aprende quando a gente vê o Senhor Jesus Cristo elogiando esta igreja que vivia de maneira íntegra, é que nós o fazemos isso para Jesus e não para os outros. E eu vou aprofundar isso um pouquinho mais daqui a pouco. Mas essa era uma cidade, meus irmãos, que era uma cidade que tinha uma certa importância. Eu não sei o quanto você já deve ter ouvido sobre a cidade de Filadélfia, mas a cidade de Filadélfia, ela foi uma cidade que foi fundada por um rei pérgamo chamado Atalos. E o nome dele, ou o apelido dele, era Filadelfos, aquele que amava seu irmão, porque ele tinha um irmão chamado Eumenes. Ele foi príncipe ali naquela região da Filadélfia, e ele funda essa cidade para honrar essa boa relação que esse rei tinha com seu irmão, o Atalos tinha com Eumenes. E essa cidade, então, ela começa a se desenvolver, se torna um centro importante ali na região, e então acaba se tornando também o lugar de gente que, enfim, tinha acesso ao mundo helênico. Ou deixe-me explicar, culturalmente, ali em Filadélfia estavam concentrados muitos sábios, muitos filósofos gregos, muita gente importante do ponto de vista acadêmico, gente intelectual, e que por causa disso, a cidade de Filadélfia foi considerada a grande porta do helenismo, do mundo grego, para aquela região ali da Ásia. Então, é interessante que o Senhor Jesus Cristo vai falar de porta e ele está aludindo justamente a isso. Ele está se referindo justamente a isso, porque aquela cidade, ela era considerada uma porta de entrada da cultura dos gregos para aquela região ali da Grande Ásia, da Ásia Menor e depois da Grande Ásia. Agora, o que é importante aqui, que a gente precisa, em primeiro lugar, entender, é que quando o Senhor Jesus Cristo, ele fala a essa igreja, obviamente, nós já sabemos, ela está debaixo de perseguição, e essa não era uma igreja muito grande, não era uma igreja, uma comunidade muito expressiva. Note no versículo 8, o Senhor Jesus Cristo diz assim: conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta que ninguém pode fechar, e sei que você tem pouca força.
que mais guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Interessante que essa expressão grega, pouca força, ela não necessariamente está falando de força física. Ela aparece numa forma grega muito interessante que comunica uma ideia de alguém que é como criança. Não sei se você já viu alguém que... Eu estou aprendendo isso com a minha filha, 2 anos e meio. E a minha filha, tudo ela vira para mim e fala assim, ajuda papai. Ajuda papai. Por quê? Porque ela pega algumas coisas pesadas e ela não tem força. Mas não é que ela não tem força, ela tem a força apropriada para o tamanho dela. Mas ela, em comparação com outros, eventualmente comigo, ela não tem a força que eu tenho. É isso que o texto está comunicando. Então, o que os intérpretes da palavra de Deus eles têm entendido a partir dessa expressão é que essa é uma comunidade que era uma comunidade fiel, mas era uma comunidade pequena. Era uma comunidade que não era muito grande. Era uma comunidade como a Igreja Batista Urbana em Guarulhos, que está nascendo, que está começando, que eventualmente alguém olha para o desafio do pregar o Evangelho para uma cidade tão grande quanto Guarulhos e fala, puxa, o que nós, uma comunidade pequena, podemos fazer? Acredite, mais do que você imagina, segundo o texto que nós vamos ver agora. Por isso, era uma comunidade pequena, mas uma comunidade que o Senhor Jesus Cristo trata com muito respeito e trata de maneira muito elogiosa. Agora, o Senhor Jesus Cristo se apresenta de uma maneira muito interessante nesse texto. Ele diz assim, estas são as palavras daquele que é o santo e verdadeiro e que tem a chave de Davi. O que ele abre ninguém pode fechar e o que ele fecha ninguém pode abrir. Essa é uma expressão que ela vem lá do texto de Isaías, no capítulo 22. O Senhor Jesus Cristo está usando como pano de fundo, ou como mecanismo de apresentação, a passagem de Isaías capítulo 22, onde a gente encontra uma história muito interessante. Uma história muito interessante de um tal indivíduo chamado Sebna. Lá, o Sebna, ele era um indivíduo que ele tinha sido colocado como alguém que estava gerindo o reino de Israel nos dias de Ezequias, e esse indivíduo ele começou a deixar subir para a cabeça a sua autoridade. Ele começou a deixar subir para a sua cabeça essa posição que ele tinha. E ele começou a querer se comportar como se fosse um herdeiro de Davi. E começou a querer mandar no meio da nação e dizer, não, assim que vai fazer, assim que vai ser. E subiu tanto a cabeça a tal ponto que ele começou a construir um mausoléu a ele mesmo, em honra dele mesmo. E então o profeta Isaías aparece e ele fala assim, cara, Deus vai te arrancar e vai te lançar para longe daqui. É literalmente isso, ele vai te chutar daqui. Porque a chave de Davi, que é essa figura dessa administração que naquele momento Sebna desfrutava, essa autoridade governamental, essa capacidade de administrar os tesouros do reino, então a chave de Davi vai ser dada a ele aqui, servo do Senhor, um homem íntegro e bom. Sebna, pode esperar, a tua hora vai chegar. Fundamentalmente é isso que Isaías está dizendo. Então a chave de Davi aqui, nada mais é do que aquele que tem a chave de Davi na mão, é aquele que tem o poder de administração e aquele que tem o poder de dizer quando dá, quando não dá, o que vai fazer, o que vai deixar de fazer, quando entra, quando sai. É o indivíduo que administra de maneira plena os recursos do reino. E quando o Senhor Jesus Cristo ele vem e fala, eu sou aquele que tem a chave de Davi na mão, ele está dizendo, olha, o reino de meu pai sou eu que administro. O reino do meu pai sou eu que estou, eu estou debaixo da autoridade dele e eu que comando as coisas aqui. E meus irmãos, isso pode parecer um tanto óbvio, mas eu não sei você, mas às vezes eu fico meio com raiva de Deus. Porque, especialmente de Jesus, porque eu vejo Jesus administrando as riquezas do reino do pai dele,
dons, talentos, bênçãos, eu falo, não, Deus está dando umas bênçãos para uns caras que eu acho que Ele não deveria dar. Eu não sei se você é como eu, mas eu fico meio assim, eu fico meio pistola com Deus de vez em quando. Eu viro e falo assim, Deus, tá de brincadeira comigo, né? E a gente tem essa mania, muitas vezes, de querer questionar a maneira como Jesus administra as dádivas do céu e os recursos do reino dele, achando que a gente tem mais sabedoria do que Jesus nesse processo da administração da graça de Deus sobre a terra. E vem Jesus dizendo assim, eu estou reivindicando esta autoridade. Confia em mim. Deixa que eu sei o que eu estou fazendo. Eu fico imaginando essa comunidade pequena, eventualmente olhando para o desafio de pregar para uma cidade intelectualizada, pregar para uma cidade que eventualmente não estava muito aí para o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Historicamente, Filadélfia, ela nunca foi uma cidade que foi profundamente impactada pelo evangelho. E aí é interessante que eles olham para aquilo e falam, puxa, mas que tipo de recurso eu tenho na mão, que tipo de poder eu posso, enfim, ter na minha mão para poder cumprir essa vocação que Jesus me deu. Jesus está dizendo, calma, sou eu que administro os recursos do reino, sou eu que administro a maneira como as dádivas da graça de Deus são derramadas sobre a terra. Fica tranquilo, eu estou no controle. Agora, como eu disse a você, eu sou o tipo da pessoa que eu fico meio pistola. Quando eu vejo aquele cretino, né, do trabalho, aí ele troca de carro, eu falo, não pode não. Deus tinha que pesar a mão sobre a cabeça desse desgraçado, né? E a gente quer muitas vezes questionar o fato. E a gente quer muitas vezes, na verdade, roubar a chave de Davi da mão de Jesus. Porque não queremos nos submeter à administração sábia do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, embora vocês ainda sejam, e eu quero dar muita ênfase para o ainda, sejam uma comunidade pequena, vocês servem aquele que tem a chave de Davi na mão. E ele sabe como distribuir as bênçãos, como administrar as riquezas do reino de Deus. Ele sabe como fazer isso de maneira que o nome dele vai ser honrado, que a igreja dele vai ser abençoada, que o reino dele vai ser expandido. E isso tem que ser razão de consolo e conforto para o nosso coração. Por isso, descansem naquele que tem as chaves de Davi na mão. E ele diz, eu conheço as tuas obras, e eis que coloquei diante de você uma porta que ninguém pode fechar. Como eu disse a você, Filadélfia era conhecida como o portão da Ásia. O portão da Ásia Menor. A porta de entrada do helenismo, da cultura grega para toda aquela região ali, como eu disse para você, que enfim, é conhecida como Turquia. E é muito interessante porque isso daqui, aos olhos, como eu disse a você, desses irmãos dessa comunidade pequena, sem muitos recursos, é um baita de um desafio. Eles estão colocados num lugar de estratégia, e meus irmãos, muitas vezes, diante de grandes desafios, ou a gente vai se acovardar e vai olhar e falar, não, isso daqui é muita areia para o meu caminhãozinho. Ou a gente vai enxergar aquilo como uma oportunidade de desenvolvimento e de crescimento. E é isso que Jesus está dizendo para esta comunidade. Ele está dizendo, comunidade, eu coloquei vocês num lugar extremamente estratégico. Eu coloquei vocês num lugar onde vocês vão poder conversar com algumas pessoas que outras comunidades não têm capacidade de conversar. Eu coloquei vocês num contexto em que algumas pessoas, por mais famosas, ou com mais recursos, ou algumas comunidades mais conhecidas do que eventualmente vocês, eles não conseguem alcançar ou falar ou acessar essas pessoas que estão aí nesse contexto. E, meus irmãos, isso daqui é uma coisa muito interessante para as nossas lições acerca da chamada missionalidade da igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque a gente acha que Deus só usa o pastor, Deus só usa aquele pessoal que de vez em quando aparece aqui na frente. Quem sabe cantar, quem sabe pregar, quem sabe tocar, quem dá o folheto para o pessoal que está visitando na igreja.
A gente acha que Deus só usa aqueles que estão em algum estado de proeminência ou de evidência. Não faz muito tempo estava conversando com um irmão lá da nossa igreja, que ele é dono de uma imobiliária em São Caetano, talvez uma das maiores imobiliárias de São Caetano. E aí ele estava compartilhando um pouquinho da crise, porque ele se sente um vocacionado para o ministério, mas ele fala, poxa, Isaac, olha só, eu tenho que, olha... Aí eu virei para ele e falei assim, ele chama Sérgio, eu falei, Sérgio, quantos funcionários tem a tua imobiliária? Ele falou, são 50. Aí eu virei e falei assim, vamos multiplicar aí por 3. Porque se cada funcionário tem uma esposa e um filho, vamos multiplicar por 3. Nós estamos falando de que pelo menos 150 pessoas estão debaixo direto da tua influência. Você não concorda comigo? E essas 150 pessoas, eu não acesso elas. Eu sou pastor da Urbana, eu não sei nem conversar com esse tipo de... Corretor de imóveis, eu não sei nem conversar com esse tipo de gente. Eu não sei nem como é que começa uma conversa com alguém assim. Eu sou teólogo, chato. Male minha mulher me aguenta. Os meus alunos, mais ou menos, no seminário, eu não sei acessar esse tipo de gente. Mas Deus te colocou, cara, numa posição estratégica sensacional. Só que muitas vezes a gente olha para essas posições estratégicas onde Deus nos coloca e a gente fala, o desafio é grande demais. Eu não tenho competência. A gente vive uma espécie de síndrome de Dalit espiritual, como se fosse depender da gente. E a gente fala, não, eu não dou conta. E Deus está dizendo, olha, eu abri uma porta para vocês, comunidade. Eu coloquei vocês numa posição estratégica. Vocês estão literalmente no portão da região. Todo mundo que passa, todo mundo que vê, todo mundo que entra aí. Vocês podem fazer um estrago muito grande no reino, que vocês não têm nem ideia. Só que a gente menospreza, meus irmãos, as oportunidades de serviço que Deus nos dá. A gente tem essa tendência, que muitas vezes, e me permita ser um pouquinho duro aqui, que muitas vezes é uma mediocridade espiritual, não querendo pôr a mão e fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. E aí a gente rejeita as oportunidades e as portas abertas que Deus coloca na nossa vida. Além disso, eu acho sensacional o texto falar dos crentes ou dessa comunidade como porta, especialmente nesses contextos missionais, porque às vezes a gente não quer ser porta nem dentro da nossa casa, né? A gente não quer ser porta de Deus nem dentro da nossa casa. A gente fala assim, minha casa precisa ser invadida pelo Espírito de Deus, que meu casamento está bagunçado, minha vida está bagunçada, meus filhos estão fora de ordem, a vida virou de cabeça para baixo. E você acha que Deus vai entrar na tua casa como? Se eu e você não orarmos e falar assim, Senhor, me faz porta da tua entrada na minha casa. Senhor, faz porta da tua entrada no meu trabalho. Senhor, me faz porta da tua entrada. Deu para entender isso que o texto está dizendo? Para essa comunidade, eu coloquei vocês e abri, escancarei uma porta. Eu quero entrar através de vocês. Eu quero acessar a Filadélfia através de vocês. Eu quero ser aquele que vai entrar em Filadélfia e por meio de vocês alcançar essa cidade. E eu coloquei vocês num lugar de estratégia, só que vocês ainda não perceberam, por isso eu preciso escrever para vocês lembrando que como embaixadores do meu reino, como comunidade do povo de Deus, vocês vão ser espalhados por este mundo e eu quero usá-los como porta de entrada. Então, se a gente não fala, Senhor, entra na minha casa, né? A gente canta isso, né? Entra na minha casa, né? Entra na minha vida, mexe com todas as estruturas. Aí Deus começa a mexer, a gente fala, não, mexe não, porque estava confortável do jeito que estava. Eu escancarei uma porta. Meus irmãos, como a gente precisa aprender a aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Mais do que aproveitar, simplesmente conseguir enxergá-las. Já seria suficiente. As oportunidades que Deus vai nos dando para que a gente possa ser instrumento dele nesse mundo. Agora, meus irmãos, é muito interessante que esse movimento vai produzir de se colocar como porta
de querer ser porta de entrada do reino de Deus, de querer estar nas posições estratégicas, de querer ser instrumento de Deus, vai levantar críticos e vai levantar gente que vai se opor a este movimento. Porque acredite, Satanás anda ao nosso derredor andando como leão, procurando alguém para devorar. É isso que nos diz o apóstolo Pedro. Agora, é muito interessante porque logo depois que ele fala isso, ele vai dizer assim, ó, veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei com que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu os amei. Eu acho muito interessante que muitas vezes, e aqui eu poderia ficar, meus irmãos, aqui, de verdade, até o final do culto contando história de gente que se opôs, histórias e mais histórias de oposição que enfrentamos, eu e Jefferson, que a gente podia ficar brincando de contar história para vocês aqui. De oposição, de quando você fala, puxa, Deus me deu uma oportunidade, me fez porta, eu quero entrar no negócio e vamos entrar pelo reino do Senhor, vamos fazer o negócio. Vem a oposição, vem a crítica, vem o caos, vem o problema. E, meus irmãos, a gente acha que a gente faz essas coisas para calar a boca dos críticos. A gente acha que a gente serve o Senhor não por causa da agenda do reino de Deus, mas para que aquele cara que está me criticando, ele cale a boca e fale assim, desgraçado. E, meus irmãos, por alguns anos, eu confesso que eu caí nesse pecado de muitas vezes servir o reino do Senhor, de ficar feliz com os frutos que Deus mesmo estava derramando, mas o que mais me deixava feliz nesse processo de ver Deus agindo, é que eu falava assim, aquele cara que me criticou, desgraçado, safado, pilantra, agora ele vai ver. Fala agora que eu quero ver. Eu não sei se você é como eu, mas eu sou assim. Eu me lembro que quando nós começamos a Urbana, lá em Santo André, fui procurado por um pastor que virou para mim e falou assim, meu irmão, esse negócio de igreja que não cobra dízimo, deixa eu falar uma coisa para você, tua igreja vai fechar em 3 meses. Esse negócio de igreja que não faz ofertório no culto, tua igreja vai fechar em 3 meses. Aí eu fiquei meio... O meu pecado é o pecado da ira. E eu fiquei com uma raiva desse pastor. Falei, puxa vida, o cara, pastor, bem mais velho do que eu, me chega na reunião de pastores da denominação, em vez de falar, irmão, que bom que você está plantando uma igreja aqui na comunidade, aqui na região, que bom ter mais um parceiro aqui de batalha. Ele vira para mim, eu estou sabendo que a tua igreja não cobra dízimo. Eu falei, é verdade, pois é, vai fechar em 3 meses a portinha lá. Aí por causa disso, muitas vezes, meus irmãos, o meu coração pecaminoso queria fazer com que a obra de Deus desse certo, não por causa da glória de Deus, mas para querer calar a boca dos críticos. E aí eu falava assim, Senhor, como é que eu trato isso? Está aqui a receita. Note que Deus chama para si o movimento e a tarefa de validar a nossa obra. Deus chama para si, não sou eu que calo a boca do crítico nenhum. Deus chama para si, ele diz assim, eu farei com que aqueles que são sinagoga de Satanás, e acredite, meus irmãos, essa comunidade estava enfrentando problema. Essa comunidade estava enfrentando pressão. Sinagoga de Satanás sempre se refere ao grupo dos judeus que viviam nessa região, que eram contra os cristãos, e que eles armavam contra os cristãos. Eles chegavam, nós temos relatos da história da igreja que nesses dias os judeus eram os maiores inimigos dos cristãos, porque começou a rolar uma dor de cotovelo entre judeus e cristãos, e já que os cristãos não se dobram a César, eram os judeus que denunciavam os cristãos e falavam assim, manda uma comitiva ou um destacamento de Roma, ali na casa daquele cristão, e ver se ele vai celebrar César, vai acender incenso para César. Hoje tem muito crente, como eu já disse, em vários lugares, tem muito crente que acende incenso para César, né? Mas, naqueles dias, os cristãos falavam, não, o único Senhor não é César, o único Senhor é Jesus. Acende um incenso aí, amaldiçoa o nome de Jesus que eu quero ver em nome de César. O crente falava, não. Sabe o que acontecia com esses crentes? Morriam.
Eles eram imediatamente mortos. E eram os judeus que estavam denunciando os cristãos, falando, vai ali na casa daquele cristão ali, ô seu centurião, cadê o centurião da região? Vai na casa daquele lá que é tudo cristão ali, ó. Ninguém ali queima incenso e pratica o culto a César. Aí vem Jesus e está falando, olha, mas não se preocupe com os seus críticos e aqueles que te perseguem. Porque a tarefa de te validar não é você que se valida, sou eu que vou te validar. Sou eu que vou cuidar. Sou eu que vou tratar com eles. Sou eu que vou mostrar que você é alguém que eu estou usando e que eu te amo. Agora, meus irmãos, como eu disse a você, como a gente tem essa mania. E deixe-me aplicar isso de uma maneira um pouquinho mais profunda. Isso aconteceu com a gente lá, por isso que eu me sinto com muita liberdade de falar aqui. Muitas vezes a gente vê um processo de plantação assim acontecendo, e o lado bom da plantação de uma igreja é que toda plantação de igreja é uma página em branco, né? A gente pode construir a história que a gente quiser. E muitas vezes a gente quer construir nesse novo lugar, e muitos de vocês estão chegando aqui, graças a Deus por vocês, mas talvez vocês estejam chegando aqui como dizendo assim, agora aquele pastor que me mandou embora daquela igreja onde eu estava, ou daquele contexto onde eu estava, aquele desgraçado, agora ele vai ver. Agora ele vai ver, porque agora eu estou na Batista Urbana de Guarulhos, lá a igreja reformada, lá os pastores são sérios, lá o negócio é... Este não é um movimento do Evangelho. Este não é um movimento do Evangelho. Nós não nos preocupamos com a nossa reputação ou com os nossos críticos, nós nos preocupamos com a nossa fidelidade. Tinha um professor no seminário que dizia, cuide da tua fidelidade e Deus cuidará da tua reputação. Cuide da tua fidelidade e Deus cuidará da sua reputação. Sou eu, povo de Filadélfia, que vou tratar aqueles que são seus opositores, sou eu que vou tratar aqueles que estão te criticando, sou eu que vou tratar aqueles que estão fazendo de você, enfim, objeto de maledicência, objeto de crítica, objeto de oposição. Sou eu que vou tratar. Por isso, Jesus está aquietando o coração de uma comunidade perseguida, pequena, que se vê com um desafio enorme e muitas vezes não consegue se ver como pronta. E aí então Jesus diz, visto que você guardou a minha palavra e você perseverou, eu também o guardarei da hora da provação, que está para vir sobre todo o mundo para pôr à prova os que habitam na terra. Visto que você é alguém que guarda a minha palavra, eu vou te guardar. E aqui tem uma promessa dupla, que é muito interessante aqui. Primeiro tem uma promessa escatológica. Nós temos o fato de que Jesus está dando uma promessa clara de que ele vai guardar o seu povo quando vier esse período que nós chamamos de a grande tribulação sobre o mundo. Mas mais do que isso daqui não se aplica somente em termos escatológicos. Isso daqui se aplica ao fato de que esta comunidade ia sim enfrentar a oposição nos seus dias, porque neste mundo teremos aflição. Nesse mundo vamos passar por problemas e vamos ter dificuldades. Só que, sabe qual que é a promessa de Deus para aqueles que guardam os seus mandamentos e são fiéis a Ele? Eu vou guardar você. Eu vou cuidar de você, eu vou proteger você. Comunidade, fique em paz, porque eu vou recompensar a tua fidelidade com o meu cuidado. Já que você cuida das minhas coisas, eu cuidarei de você. Já que você cuida da obra do reino, eu cuidarei de você. Já que você cuida daquilo e você tem sido fiel, perseverante no meio da oposição, eu cuidarei de você. Eu vou te proteger. E, meus irmãos, essa é uma promessa que de vez em quando a gente precisa ouvir. A gente precisa lembrar, porque muitas vezes a gente acha que é pela nossa força, pela nossa habilidade, que a gente vai se garantir e se bastar. E não tem nada mais religioso
do que aquele que diz eu me basto. Não tem nada mais batista do que dizer, não, eu sou autossuficiente. Não tem nada mais batista reformado dizer, não, eu me garanto. Jesus vem e diz, seja fiel, e por causa da tua fidelidade, porque você guardou a minha palavra, porque você permaneceu fiel, você não negou o meu nome, porque você tem sido zeloso da palavra de Deus, eu vou te proteger. Meus irmãos, essa é uma promessa belíssima para aqueles que são fiéis à palavra do Senhor. Essa é uma promessa linda da Escritura para aqueles que levam a sério a sã doutrina, para aqueles que perseveram no meio do mal, para aqueles que decidem o caminho da fidelidade, quando muitos decidem desobedecer ao Senhor. E finalmente, ele diz assim, farei do vencedor, uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Eu acho isso sensacional porque aqui ele está usando uma metáfora da construção, da edificação. E ele está dizendo, aqueles que são fiéis, aqueles que são, de fato, aqueles que honram o meu nome, eu vou colocá-los como sustentação. Coluna é a edificação, a parte da edificação de sustentação. Eu não sei você, mas é muito precioso muitas vezes a gente perceber que a nossa caminhada ela se torna abençoadora a outros. A nossa vida e a nossa caminhada com Deus e a nossa fidelidade a Deus, ela é abençoadora a outros. Eu não quero falar de maneira pretensiosa aqui, mas uma das razões, meus irmãos, que às vezes eu digo não para algumas tentações na minha vida, não é porque, às vezes, não é que eu não quero. É porque nessa altura do campeonato da jornada já tem tanta gente que às vezes, sabe, eventualmente tem o Isaac como uma referência, o pastor Isaac, e o pastor Jefferson experimenta isso também. E pisar na bola vai machucar tanta gente. Mas o oposto é verdadeiro. Se pisar na bola machuca tanta gente, ser fiel abençoa também muita gente. Isso é ser coluna do santuário de Deus. Isso é ser alguém que vai eventualmente servir a Deus no processo de sustentação e de inspiração de outros que fazem parte deste santuário. Isto significa ser gente que se coloca numa posição e fala assim, Senhor, eu quero ajudar a manter outros, a sustentar outros, inspirar outros. Isto é o que significa ser coluna no santuário de Deus. E eu vou mantê-lo lá. Você que é pai, você já tem responsabilidade de ser coluna na tua casa, para os teus filhos. Não só do ponto de vista material, do sustento, especialmente do ponto de vista espiritual. Os teus filhos dependem que você seja coluna de sustentação no santuário de Deus para eles poderem ser inspirados na fé deles. Todo cristão, ele tem uma convocação para ser coluna. Todo cristão tem um chamado, porque acredite, sempre tem alguém que está olhando a gente. Sempre tem alguém que eventualmente está se inspirando na nossa caminhada. Então, assim como os nossos pecados machucam e sempre vão machucar outras pessoas, não tenha dúvidas, a nossa fidelidade ao Senhor vai ajudar a sustentar a fé de muita gente. Por isso, Jesus está dizendo, este vencedor, este que é fiel, este que é zeloso, este que tem fidelidade à palavra e ao nome do Senhor Jesus, este eu vou fazer com que ele inspire muita gente. Eu vou fazer com que ele seja uma coluna. E meus irmãos, eu acho sensacional porque tudo isso, esse negócio de ser coluna, de sustentação, nos remete à coluna maior do cristianismo, aquele que é a pedra angular. Em outras palavras, a gente indo para Jesus,
a gente consegue viver isso tudo que o Senhor Jesus Cristo mesmo fala nessa carta. Na medida em que a gente se encontra com aquele que sustenta tudo e a todos. Na medida que a gente se encontra com a coluna da cruz, de onde jorra toda a graça necessária para a gente viver todas essas coisas. Porque acredite, viver essas coisas de fidelidade, de lidar com a crítica, de ser gente que vai abençoar outras pessoas e tudo mais, se a gente tentar fazer isso pela via da religiosidade, a gente vira legalista. Mas quando a gente vai de joelho, quando a gente chega de joelhos, aos pés da cruz, aí a gente vai conseguir experimentar isso na nossa vida. Quer seja num contexto mais, tímido, quer seja num contexto maior. Quer seja dentro de uma casa, quer seja uma cidade por meio de uma igreja. O Senhor, Ele vai nos conduzindo nesse processo em graça. Por isso, ser coluna é ser sobre Jesus. Ser fiel é ser como Jesus. Suportar a crítica e esperar que Deus nos valide é ser como Jesus. No final das contas, Jesus está virando para essa igreja amada dele e está falando, sejam como eu sou. E então vocês vão experimentar todas as bênçãos. Porque sou eu que administro elas. E eu vou derramá-las sobre vocês, porque eu tenho poder. Porque as chaves de Davi e a administração dos recursos do reino estão na minha mão. Por isso, vim pregar essa mensagem, uma mensagem de ânimo a vocês essa manhã. Dizendo, continuem, sejam uma comunidade fiel. Sejam zelosos da sã doutrina e da palavra de Deus. Eu não tive tempo para articular aqui a parte da doutrina, mas sejam zelosos da doutrina, da palavra de Deus. Cuidem da sua integridade e Deus vai cuidar da Igreja Batista Urbana de Guarulhos. Cuidem do seu zelo para com as coisas de Deus. Sejam vigilantes das portas que Deus abre no caminho de vocês, das oportunidades que Deus dá a vocês. E acredite, vocês vão ser porta de entrada da graça de Deus, onde quer que vocês estiverem. Assim foi Jesus. Assim é a nossa vida com Jesus. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Deus bendito, obrigado por tantas promessas tão preciosas. Pai, como a gente precisa aprender a descansar o nosso coração em Ti. Como a gente precisa lembrar que Jesus está no controle de todas as coisas e Ele administra os recursos do reino. Ele administra todas as coisas, é Ele que abre e fecha as portas. É Ele quem conduz os nossos passos. E ajuda-nos a confiar, acima de todas as coisas, na sabedoria de Jesus. Ainda que Jesus escolha fazer coisas que a gente discorde, que a gente às vezes não consiga perceber com bons olhos, ajuda-nos a descansar o nosso coração, sabendo que tudo está nas mãos dele. Ele tem as chaves de Davi e ele administra o reino como bem quer. Pai, na medida em que a gente descansa debaixo desse bom administrador, desse soberano administrador, nos dá a fidelidade necessária para que a gente possa caminhar sem querer provar nada para ninguém, mas que seja Tu aquele que nos valida em nossa jornada, que seja Tu aquele que nos dá a condição de andar nesse mundo pacificados em nosso coração, enfrentando oposições mas certos de que o Senhor vai cuidar de nós e nos proteger, tanto da tribulação presente quanto da tribulação futura. E Pai, nos lembra das portas que o Senhor quer abrir através de nós. Nos lembra do lugar estratégico que muitas vezes o Senhor nos coloca e a gente sequer consegue ver. Nos lembra da possibilidade tremenda que temos de Te servir e sermos nós aqueles que vão propiciar a manifestação do Teu reino onde quer que a gente esteja. Então nos dá essa intrepidez, Pai, de chegar anunciando a chegada do reino onde quer que a gente vá, estendendo nossas mãos, anunciando o Teu poder, declarando a autoridade do Teu Espírito, em nossas casas, no nosso trabalho,
nos lugares onde nós estamos, no meio onde é que nós vamos. Pai, nos dá essa intrepidez. E finalmente, Pai, nos lembra que a nossa fidelidade vai abençoar outros. Nos lembra que a nossa fidelidade o Senhor usa para expandir o Teu reino. Então nos dá esse senso de responsabilidade e nos faz colunas do Teu santuário. Faz da Igreja Batista Urbana em Guarulhos uma grande coluna aqui nesse lugar, que sinaliza o Teu reino, que é porta de entrada do Teu Espírito, que propicia a manifestação poderosa do Teu Espírito, onde quer que um membro, um participante dessa comunidade esteja. Nós somos gratos por Jesus nosso Senhor e nele nós oramos. Amém.